Bem-vindos a mais um programa da campanha Quaresmal da Pastoral da Família da Diocese de Santarém. Hoje vamos receber uma pessoa que eu gostei imenso de conhecer. Olá, Gina. Olá. Gina, vou começar por lhe pedir para se apresentar um pouco. Eu sou Maria Virgínia, embora me conheçam como Gina. Sou casada. E pronto, É a minha apresentação. Muito bem. Gina, gostaria de lhe pedir para nos falar um bocadinho da sua vida, ou seja, do percurso que fez na fé, na Igreja Católica, até chegar aqui. Nasceu numa família católica, correto? Sim. Portanto, eu nasci numa família católica, tive uma infância muito feliz, com os pais. A minha história é uma história igual a muitas outras, de início de vida. Portanto, andei por muito lado, porque o meu pai era ferroviário, meus pais eram católicos, não praticantes, ou pelo menos a minha mãe ia à missa ao domingo e não eram todos, mas batizou os filhos e fui educada em dois colégios, pelo menos dois, católicos, um em Valença do Minho, colégio de freiras, e mais tarde, no entroncamento, num colégio também católico. E comecei uma vida de adolescente independente, porque começando a trabalhar aos 17 anos, tornei-me independente muito cedo, embora sempre a viver com os meus pais. Na parte religiosa, em Nova fui catequista, quando andava num desses colégios, mas depois com a adolescência deixei de praticamente ser praticante. Limitava-me a ir à missa de vez em quando. Tinha a minha fé, que hoje não sei se era fé. Entretanto, casei com 26 anos, casei pela igreja, claro, e pronto, continuei uma vida normal, uma vida absolutamente normal. Entretanto, comecei a ir ao médico, sim, por o problemazinho que tinha de miopia, e o médico, ao observar-me, portanto, a minha retina, começou-me a dizer se eu via bem, se eu, quando descia uma escada ou subia, via os degraus, se eu via as ombreiras das portas. Eu, como via, dizia: doutor, vejo, não tenho problema nenhum, não, eu vejo, estou bem, tá. E pronto, e fui passando assim uns anos. Até que comecei, e ainda trabalhava, comecei a notar que a visão estava a perder um bocadinho de visão, que eu nem compreendia bem o que se passava. Porque o meu trabalho, portanto, era um trabalho de escrita, e eu escrevia, não tinha problemas no trabalho, era informática, era contabilidade, não tinha problemas. Mas se chegava cá fora ao corredor, se me cumprimentavam, eu comecei a ter problemas de localizar a pessoa, e de perceber quem ela era. Sim, e perceber quem ela era, e de me estenderem a mão e eu andar a tatear a mão e assim, e começou-se a apoderar de mim, pronto, uma ansiedade, comecei a ficar preocupada, mas os dias iam seguindo. Muito bem. E quando me reformei, ao fim de 3 meses, notei que a minha visão foi realmente muito abaixo. Via cada vez pior. Cada vez pior. Eu saía de casa e já ia encontrar os carros que estavam na rua parados. Quando dava por mim, eu jogava que ia pelo passeio e estava a bater num carro, e assim comecei a ver, não, isto aqui está qualquer coisa de mal. E começou a apoderar-se de mim uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande, inclusivamente eu, onde vivia, tenho por norma e gosto de desejar um bom dia a toda a gente, uma boa tarde a toda a gente que eu conheço. E quando dei por mim, eu não conhecia as pessoas. E as pessoas não sabiam? E as pessoas não se estavam a perceber do que se estava a passar comigo. E mais, eu comecei a fechar-me
e não queria que se soubesse. Não queria sair de casa? Não queria sair de casa. O problema que tinha. Era uma tristeza profunda. O meu marido via-me a passar os dias a chorar, a não querer sair, muitas vezes a ir para a cama. E eu sempre a não saber o que é que havia de fazer à minha vida, e aí não me lembrava de Deus. Eu lembrava-me de Deus nas minhas aflições, nas minhas tristezas, nas minhas amarguras, mas era só para lhe perguntar: mas porquê? Porquê é que isto me aconteceu? Começou a sentir uma revolta, é isso? Uma revolta. Regina, então no meio dessa amargura, dessa situação, desse cenário tão triste, apareceu uma luz na sua vida. Apareceu uma luz. E que luz foi essa? A luz que foi esta. Eu ia ao domingo à missa, nessa altura, já acompanhada. Já não ia sozinha. E moro muito perto da igreja, mas já não conseguia ir sozinha. Sim. E quem ia comigo era a minha mãe, porque o meu marido também não era praticante. Não era praticante? Não. Nem se falava em Deus como se fala hoje na nossa casa. É curioso, não é? Pronto, Deus estava lá fechadinho. Se ele sentia. Se eu sentia, mas não falava. Não se falava sobre isso? Não. E fui um domingo à tarde à igreja paroquial do entroncamento, e nesse dia, por acaso, o som estava muito mau, que eu pouco ou quase nada conseguia ouvir o padre. E apesar de não ouvir bem, ouvi o senhor Padre Vicente dizer que ia haver um movimento chamado Alfa, que estava a realizar-se na Gulgã, e que que era para toda a gente, e que se quisessem, na quarta-feira seguinte, havia uma reunião às 9h30. Eu, como vivia muito dentro de minha casa e só, e o meu marido também começou a fazer o mesmo, portanto, arrastado exato, vivíamos só dentro daquela redoma, não tínhamos amigos. Com isto tudo, os amigos foram desaparecendo. Se acaso tive muitos amigos, não sei se os tive, mas foram desaparecendo. Nessa altura levava a mal, porque eu pensava hoje que eu precisava afastar-me. Hoje compreendo que as coisas não são assim. As pessoas por vezes não sabem lidar com as situações. Certo. E as pessoas, quando estão desesperadas, veem tudo quanto é mau. E cheguei a casa e disse ao meu marido: olha, tu podias entrar no movimento da igreja para sair de casa, podias entrar, hoje ouvi na missa que ia haver acho que se chama Alfa, mas há uma reunião na quarta-feira às 9h30, e tu podias lá ir e, olha, ver se podes participar e até podes ajudar, eu não sei o quê. Sim. E o meu marido disse-me assim: mas se eu for, tu vais. Eu disse: não, vais lá ver o que é aquilo. Ele nunca mais falou nisso. Quando chegou à quarta-feira, eu disse-lhe: olha, hoje a reunião é às 9h30. E ele foi. E eu fiquei em casa. Pensar que iria continuar em casa, mas não foi assim. Não. Quando ele chegou, ele disse-me: olha, eu até gostei de ouvir, mas eu só vou se tu fores, que aquilo também é para ti. Eu só vou se tu fores. Mas eu não vou. Eu não vou. Então, eu não vou. Eu não sei o que é, mas não vou. Então eu não vejo o que é que eu vou para lá fazer. E andei assim. Mas quando chegou à segunda-feira seguinte, que era quando era o primeiro encontro, eu andei ali. Eu nessa noite penso que não dormi, ou que se dormi acordava a pensar naquilo, e depois no outro dia disse ao meu marido: olha, eu também vou. E fomos à primeira reunião do Alfa. Eu muito envergonhada, sempre para trás dele. A primeira coisa que eu quis falar foi com o padre, para ver se eu podia lá estar. Sim. Porque eu não consigo ler, eu não consigo escrever, o que é que eu estava ali a fazer? E ele disse: não pode, deve cá estar. Eu, bem, vamos. E aconteceu, fui ao jantar, jantámos, eram mesas de grupos,
no meu grupo eu estava, penso que só comia sopa para não ter dificuldades, e quando fomos para o encontro apresentei-me e disse muito naturalmente o problema que tinha. E então as pessoas ficaram admiradas, porque ninguém esperava que eu tivesse esse problema, não notaram e assim, e eu aí comecei senti uma confiança e comecei a sentir uma vontade grande de ir àquelas sessões todas. Aquelas sessões falavam-me da Bíblia, como conhecer a Bíblia, de Deus. Eu comecei a ter um interesse muito grande. Uma das razões que eu tinha era muito a pena não conseguir ler a Bíblia. A Bíblia até então era A Bíblia era um objeto em minha casa. Tinha a Bíblia, mas era um bibelô que eu tinha no meu quarto, numa mesinha, e servia para eu limpar o pó. Quando comecei a ficar assim da minha vista, aí abri muitas vezes a Bíblia e pedi a Deus: oh meu Deus, faz com que eu leia, nem que sejam umas palavrinhas. Mas não consegui, tornava a fechá-la. E eu disse-lhe, e ele disse-me assim: mas não ouve a Bíblia porque não quer, porque já há a Bíblia digital e pode muito bem aprender e ouvir. Até aí eu tinha sido muito... não queria ouvir falar, portanto... Em associações. Associações da ACAP, nada disso. Isso para mim, eu estremecia. Mas dei comigo a pedir ao meu marido: olha, eu vou me inscrever na ACAP em Coimbra e eu vou aprender. Porque diz que eu consigo ler e consigo... E assim foi. Aprendi muito depressa e comecei a interessar-me muito por ler, por ter o Evangelho todos os dias, e comecei a sentir em mim um desejo grande de conhecer o Evangelho, as passagens da Bíblia, a ir à missa e estar atenta às passagens e à homilia, coisa que eu antigamente não estava. E eu pedia sempre, aí eu senti-me tocada, e pedia sempre a Deus assim: nem que seja só uma palavrinha, uma frase que fique no meu coração, mas, oh meu Deus, toca esta homilia. Todos os domingos eu pedia isso a Deus: toca qualquer coisa no meu coração, faz-me diferente. E a pouco eu ia sentindo uma abertura maior. Eu comecei a contactar muito mais com as pessoas, comecei a dizer às pessoas o problema que tinha. E comecei a ter sem receio, sem medos. E comecei a ter a resposta das pessoas. Muitas me abraçaram porque eu era muito conhecida ali e assim, e muitas que estudaram comigo e que me conheciam de nova e assim. E muitas chegaram ao pé de mim e abraçavam-me e diziam: oh Gina, desculpa, mas eu não conhecia que tu tinhas este problema. As pessoas estranhavam o seu comportamento, mas não sabiam a razão. Não sabia. Muito bem. E afinal eu aí comecei a perceber que eu é que estava mal. Por que não dizer o problema que tinha? E sentia que dentro de mim, no meu coração, que diziam: vá, diz, não tem mal nenhum. Claro. Gina, de facto a sua história é uma história muito bonita, porque a sua conversão é feita através de uma doença física que lhe tirou a visão e, portanto, é algo que transforma uma vida a 100%. A sua vida teve uma mudança de 180 graus, mas eu não o conhecia antes, mas conheço-a hoje com muito gosto. E o que eu vejo na Gina é uma grande alegria, uma grande felicidade e uma grande vontade de viver. Do Evangelho de João: chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só ele. Mas se morrer, dá muito fruto. Alguns dos gentios que subiram ao templo sentiram um grande desejo de ver Jesus. No intuito de satisfazer este desejo do seu coração, procuraram a mediação dos discípulos de Jesus, Filipe e André.
Estes tomaram a sério o desejo e a partilha daqueles desconhecidos e levaram a Jesus aquelas lícitas aspirações. Ao tomar conhecimento, Jesus abre o seu coração e fala do mistério da vida, usando uma imagem agrícola. Revela que vai entregar a sua vida para que todos, e também aqueles desconhecidos que o procuram, tenham uma vida plena. Quem entrega a sua vida pelos outros será glorificado pelo Pai. Verá os desejos do seu coração saciados e torna-se manancial de vida para todos os que se aproximem. Vou estar atento aos desejos mais profundos daqueles que se aproximam de mim, levá-los a sério e, tal como fizeram Filipe e André, falar deles a Jesus. Para não me perder, escolho uma pessoa, falo dela a Jesus e de Jesus a ela, através de um telefonema, de uma mensagem, como parecer mais oportuno.